Olhando para a Bíblia, podemos assim dizer que a apostasia é o afastamento da fé. O que significa isso? Significa que aquele grupo de pessoas formalmente ligadas à cristandade vai ter uma postura e um comportamento totalmente diferente do que a Bíblia ensina. E então a apostasia significa um desvio doutrinário, um desvio moral da fé em Cristo. E isso significa que muita gente que se diz cristão, na verdade, vai ser intolerante com respeito ao próprio Cristo, não vai acreditar nas próprias palavras da Bíblia e vai ter uma conduta pecaminosa, afastada dos parâmetros de Deus. Nós podemos dizer que esta apostasia já se manifestou através da história, em muitos grupos chamados cristãos e de pessoas que confessam formalmente o nome de Cristo, mas que não são convertidas a Cristo e nem se importam com a Bíblia e com a sua mensagem. E, surpreendentemente, pastor Alberto, a verdade é que hoje há grupos cristãos no mundo que, de fato, se posicionam contra a palavra de Deus diretamente. Então, a gente fica surpreso, quando pessoas defendem conduta pecaminosa na área da sexualidade, quando as pessoas negam a própria verdade da Bíblia, quando pessoas negam o fato de que a palavra de Deus fala dos milagres e do poder de Deus, quando as pessoas negam a exclusividade, a salvação em Cristo. Isto é apostasia. Nós podemos dizer que já existe bastante apostasia no mundo, mas não quer dizer ainda que nós temos a apostasia na plenitude sugerida por 2 Tessalonicenses capítulo 2. Professor, agora uma observação técnica aqui, falando de versões. A versão atualizada no verso 2, aqui do capítulo 2, diz Espírito. Já a NVI fala que diz profecia, Como entender a diferença à luz do que acontecia lá na época em Tessalônica? O problema é que o pessoal lá estava totalmente alarmado, e abalado, porque tinha gente dizendo: olha, Jesus já voltou, Jesus está voltando, ele está chegando, olha, vem muito logo nesses dias agora. E essa confusão toda, ela tinha diversas origens. Tinha gente que tinha mandado carta, aparentemente assinada em nome do próprio apóstolo Paulo. Tinha gente que pregava sobre isso, e aparece aí no texto que vocês não podem deixar ser abalados nem por espírito, nem por palavra. Como assim ser abalado por espírito? Algum espírito aparecer falando alguma coisa? Claro que não. Espírito aí seria a inspiração espiritual que levava uma pessoa a profetizar. Então, por isso que a NVI corretamente traduz por profecia, para evitar a compreensão equivocada do versículo. Eram pessoas que profetizavam a vinda de Cristo para aqueles dias, ou então até mesmo dizendo que ele já tinha vindo, trazendo toda essa confusão dentro da igreja. Por isso Paulo traz a sua advertência dizendo: pessoal, não escutem aquilo que não é verdadeiro, aquilo que é bobagem. Agora, que história é essa? O anticristo vai se assentar no santuário de Deus? Que santuário é esse, professor? E ainda mais, ele vai perseguir a igreja? Pastor Alberto, aqui nós temos uma grande discussão sobre esse assunto. Não é tão fácil assim, mas muitas pessoas, na minha opinião, acertadamente, fazem uma ligação desse texto de Tessalonicenses com o que é profetizado em Daniel e é repetido nos evangelhos sinóticos, que haverá o sacrilégio terrível. A versão antiga fala abominação da desolação. Parece que esse santuário se refere ao santuário do Templo de Jerusalém, que deve ser reconstruído. E esse anticristo vai se posicionar como Cristo, portanto ele vai enganar gentios e judeus, vai se apresentar como o Messias prometido, e ele vai ocupar o espaço do templo até o ponto em que ele vai se assentar no santuário de Deus, referência ao templo de Jerusalém,
e aí então vai ficar claro que ele é o antideus, o anticristo. E por que isso aqui é tão importante, né, para a gente entender? E esse é um acontecimento escatológico futuro que certamente não aconteceu ainda, e a dúvida, pastor Alberto, é a situação da igreja e de Israel nessa história. Porque aparentemente esse anticristo surge aí nesse período de uma semana de tribulação do final dos tempos. Algumas pessoas acreditam que a igreja não vai encontrar o anticristo, que ela vai ser arrebatada antes e que ele vai perseguir apenas os judeus. No entanto, essa opinião não parece ser a mais provável, porque a carta aos Tessalonicenses é uma carta gentílica, para a igreja predominantemente gentílica, e ele está dizendo para esta igreja que tem esse transfundo gentílico que o anticristo vai aparecer e, portanto, parece ser uma realidade para o mundo gentílico também. Então, para muitos, a igreja vai ser perseguida pelo anticristo até o momento, então, em que chegar o arrebatamento e a igreja for livrada do poder do anticristo. Alguns acham que isso pode acontecer na metade da semana da tribulação, outros acham que vai chegar no final. Pelo menos este é o posicionamento daqueles que tentam entender esse texto no ambiente da tribulação que virá ao mundo. Agora, a preocupação, o anticristo, parece que ele ainda não surgiu porque alguma coisa o segura, alguma coisa o detém. O que está detendo o anticristo para ele não aparecer no cenário agora? Essa é a pergunta mais difícil, pastor Alberto. Ninguém sabe com certeza. Parece que os Tessalonicenses sabiam que Paulo escreveu de uma forma que nem precisou explicar. Alguns sugerem que é alguma coisa, como você colocou na própria pergunta. Outros acham que é alguém, né? Porque no grego aparece uma hora no neutro, outra hora no masculino, então há uma dúvida se alguém o detém ou alguma coisa o detém. Alguns sugeriram que era o Império Romano, né, com a sua liderança na época. Outros achavam que era a nação de Israel que impedia que isso acontecesse com a sua devida liderança. Outros acham que era o próprio ministério do apóstolo Paulo. E há aqueles que sugeriram que até seria o Espírito Santo, porque inclusive o Espírito Santo, na ocasião do arrebatamento da igreja, leva a igreja embora, então o anticristo tem a ação completa. Nós podemos dizer que genericamente que é o próprio poder de Deus que está agindo, e quando esse poder for retirado, o anticristo terá licença de agir conforme aquilo que está preparado. Agora, especificamente, onde é que esse poder se estabelece, infelizmente não temos uma resposta conclusiva para isso. O nosso estudo aqui no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, o verso 9, é surpreendente. Não é só Deus que faz milagres, maravilhas. Como é possível então entender que o anticristo fará sinais extraordinários? Por que ele será assim? Fará grande sucesso como o milagreiro? Pastor Alberto, aí é que está o perigo, né? Não é verdade que só Deus faz milagres. Os milagres podem ter origem no mal, né? A Bíblia diz que Satanás pode até se transformar em anjo de luz para enganar as pessoas. E o anticristo fará milagres, assim como maus obreiros, perversos, falsos profetas, milagreiros fizeram, mas a finalidade disso, infelizmente, é para enganar as pessoas. Portanto, aquele que está firme em Deus e na sua palavra não pode se impressionar com sinais e milagres, porque senão essa pessoa acabará se dando mal no final. É importante prestar muita atenção a isso.